Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 36, 40 e 41, tá? Da página 36. Em épocas de muitas chuvas, é comum ocorrerem deslizamentos de terra e a cheia dos rios, causando inundações. Então, vamos imaginar, né? Quando tem muita chuva, em lugares que não tem um projeto, né, que proteja as margens de algum rio, ou tenha construções ilegais, como o caso aqui dessa foto aqui, o que vai acontecer? Não tem uma barreira que segure, porque quando você tem uma floresta plantada, as raízes das plantas, das árvores, principalmente grandes, né, elas conseguem segurar toda essa terra aí, né? Então, as raízes auxiliam para segurar, para evitar a erosão desses lugares. Observe a imagem ao lado e responda: quais as consequências das chuvas volumosas para os seres que vivem no rio e para a comunidade local? Então, vamos aqui. Então, quando começa a chover muito, o que vai acontecer? O que esse rio, o que vai acontecer com esse rio, né? Então, olha só, vai ter o quê? Mudanças muito drásticas nesse local, nesse ambiente, né? Onde tem esse rio, onde tem essas casas, né? E o que pode acontecer com esse rio? Aumento da quantidade de terra no rio. Com isso, diminui a visibilidade da água, né? Porque daí vai ter muita terra nesse local, eles não vão conseguir enxergar aquela água, vai diminuir a quantidade de oxigênio também dessa água. E com isso, diminuindo a quantidade de oxigênio, vai aumentar o número do quê? De animais mortos, claro, dos peixes principalmente, né? E, então, pessoal, é muito drástico essas coisas que acontecem, por isso que para fazer algum tipo de construção, tem que se analisar o local, tem que ver se não é uma zona de perigo, tem que ver se não tem rios perto, para não acontecer algum desmoronamento nesse local. Então, isso vai o quê? Alterar toda essa parte para a fauna local, né? E para as pessoas que moram em volta, né? Vai ocorrer prejuízos, ó, ocorrer prejuízos, pode ocorrer mortes por causa desse desmoronamento, né? E isso, pessoal, é muito grave. Então, as pessoas têm que pensar muito bem aonde vai construir as casas, aonde pode ter o local correto, se ali vai ter algum perigo. Muitas favelas às vezes são construídas em morros, né? Aquilo lá é um grande perigo. Por quê? Uma chuva forte não tem alicerce para aquelas casas ficarem e aqueles barrancos podem desmoronar, certo? Então tem que ser muito bem planejado, muito bem feito. Opa, ficou ruim aqui, mas tudo bem. 2, não é possível impedir as chuvas que ocorram. Claro, né? A gente não pode falar assim, não vai chover hoje porque aqui não pode, né? Não, a gente não pode impedir. No entanto, algumas ações podem prevenir as consequências de uma chuva forte, né? O que a gente pode fazer para que não tenha prejuízos, né? Planejar a construção de casas em áreas afastadas do rio e de encostas de morro? É claro, isso daqui, gente, é óbvio. As pessoas que constroem casas próximas a barrancos, próximos a áreas, né, próximas a rios, não estão pensando no que pode acontecer no futuro, né, no problema que isso pode trazer. E isso é muito perigoso, né? Não só trazer prejuízos para a natureza, mas ocorrer até mortes, como a gente falou no exercício anterior. Preservar a vegetação no entorno de rios e lagos? Com certeza, a gente tem até leis para isso, né? Que tem uma área em volta dos rios e dos lagos
que é de proteção ambiental, que não pode ser construída. Eu não me lembro a metragem correta até os rios, não sei se dependendo do tamanho do rio é 50 metros, é 100 metros, agora eu não lembro o tamanho exato, mas vai de acordo com o tamanho do riacho ou rio que tem ali. Se a gente desviar uma rota do rio, alterando as características ambientais do local, para que aquele rio não cause um problema, inviável, impossível e inacreditável fazer umas coisas dessas, entendeu? Então, alterar cursos de rio para fazer construções, gente, isso daí é um crime ambiental. Você pode até fazer alguma coisa sobre desviar rios para levar para algum local que não tenha água nenhuma, mas isso daí é uma outra estratégia de planejamento. Agora, alterar um curso de um rio só para fazer uma construção, não, de jeito nenhum. Isso daí é um crime ambiental, tá? Então, continuando, agora nós vamos para a página 40. Vocês viram o vídeo da estratégia de sobrevivência, né? Que alguns animais utilizam como defesa, camuflagem. Olha só que legal, ó. Tem 3 animais aqui. Vocês conseguem achar onde eles estão? Ó, aqui, ó, nessa foto aqui, vixe, nem eu sei onde que tá, hein? Aqui eu sei que tá aqui, ó, aqui dá para ver. Agora, a lagarta aqui, Jesus amado, deve ser esse daqui, né? A lagarta, ela deve imitar esse pedacinho de galho. Mas, aqui o sapinho aqui, ó. O sapinho tá bem aqui, tá vendo, gente? Eu sou meio ruim para cor, gente, sabe? Tem hora que eu dou uma coisinha de cor, sabe? Então, vamos. Mimetismo, lá quando um animal imita outro, isso daí foi tudo falado no outro vídeo, sobre os animais coloridos, né, que podem ser sinônimos de perigo, ou só eles estão te enganando também, né? Falei também sobre a migração, que alguns animais migram para outros lugares em busca de alimentos, em busca de lugares mais quentinhos para poder ter suas crias, durante a reprodução. Falei da temperatura dos locais, né, que alguns animais estão aptos a sobreviverem em locais mais frios, outros em lugares mais quentes, tá? Tudo isso foi falado. Então, aqui, atividade da página 40. Temos um texto aqui falando como peixes antárticos que vivem em água abaixo de zero não congelam, né? Eles têm grossas camadas de gorduras, nem pelos. Qual a estratégia desses peixes? Vocês deveriam ler o texto, tá? Sublinhe no texto as estratégias utilizadas por seres vivos em ambientes congelantes para que seus corpos não congelem. Então, olha aqui, ó. Mantendo suas temperaturas corporais acima do ponto de congelamento da água ou ativando mecanismos químicos que os capacitam a resistir ao congelamento e tolerar seus efeitos. Então, tudo isso é uma estratégia de sobrevivência desses animais. Eles se adaptaram àquele local e conseguiram se adaptar melhor e fazer recursos para que eles conseguissem se manter. Por que o congelamento das células provoca a morte, né? Então, vamos lá. Página 40, certo? Para mim pôr aqui a resposta aqui que eu já tinha posto. Então, vou pôr aqui a respostinha, tá? Então, por que o congelamento das células pode provocar a morte? Porque elas vão prejudicar as suas células. Se você congelar e as suas células congelarem, meu filho, já era. Elas têm estrutura, elas são vivas. Elas estão respirando, se alimentando, dando energia para você. Se as células congelarem, para a energia, para tudo, tá? Então, coloca aí, ó. Peraí. Coloca aí. Porque a estrutura cristalina do gelo pode danificar as estruturas da célula, né? São delicadas, certo? Então, são muito delicadinhas. Congelou, filho? Já era. Por que as substâncias anticoagulantes não permitem ao peixe
que congelem em determinadas temperaturas. Então, eu vou pôr aqui a resposta da 3, depois vocês pausem, copiem, tá? E volta aqui para assistir o restante do vídeo, ok? Então, coloquem aí, porque essas substâncias fazem com que ponto de congelamento da água diminua, ou seja, a água precisa estar mais gelada do que 0 graus para o peixe congelar, né? Para o peixe congelar. Então, essas substâncias que eles soltam dentro do próprio organismo faz com que o corpo deles entre num estado que ele só consiga congelar se a água, né, tiver muito a menos de 0, né? E a 4, a estratégia da questão anterior pode ser relacionada com qual objetivo? Então, qual objetivo esses animais fazem isso? Para manter o quê? Manter a temperatura corporal. E isso não deixa de ser o quê? Uma estratégia de sobrevivência para esses animais, certo? A atividade, vamos aqui para a atividade, eu vou ter que apagar. Classifique as estratégias dos seres vivos como defesa, alimentação, reprodução ou manutenção de temperatura. Então, olha só. Substâncias tóxicas, defesa do corpo, né? Eles se defendem utilizando isso. Pelos e pernas, manter a temperatura do corpo, manter aquecido ou manter abaixo para ficar equilibrado. Migração, tanto para reprodução como para alimentação. Às vezes um lugar está muito frio, acabou o alimento, eles migram para lugares mais quentes em busca de alimentos, tá? A reprodução, eles vão indo atrás de lugares mais tranquilos para terem seus bebezinhos. Mimetismo, tá? Eles se parecem com outros animais, tá? Eles se camuflam em outro lugar, é defesa dele, né? Ele está se escondendo, ele está se defendendo para que ninguém o ache. Teias produzidas pelas aranhas, é a alimentação, ela captura os insetos quando eles grudam nessas teias. Buscar sombra, quando a gente busca sombra, a gente quer o quê? Refresco, né? A gente está querendo abaixar a temperatura do corpo, que está muito quente. Então, manutenção da temperatura. Aumentar a frequência respiratória. Quando a gente começa assim, dessa forma, a gente acaba aumentando a nossa temperatura. Então, manutenção. Veneno ou peçonha, defesa, o animal vai se defender para que algum outro animal não prejudique ele. Camuflagem, defesa também, né? Ele vai se camuflar em meias folhas, em meia galhos. Cascas dos ovos das aves. É uma reprodução, mas também é uma defesa, viu, pessoal? Porque a casca, ela protege o filhotinho lá dentro, né? Ele não fica tão à deriva, solto, como se ela tivesse posto ele naturalmente sem a casquinha do ovo, ok? A2, explique qual a diferença entre o mimetismo e a camuflagem, tá? Olha só, eu vou escrever aqui, animais camuflados. Olha lá, animais camuflados passam despercebidos. Deixa eu pegar, fazer um negocinho aqui para vocês. Aqui. Aí, vai ficar maior, tá? Vai ficar um pouquinho grande, mas dá um pause, depois vocês copiem, ok? Animais camuflados passam despercebidos por seus predadores, porque se confundem com o ambiente. No mimetismo, os animais são vistos pelos predadores
mas como se parecem com outros animais, geralmente mais intimidadores, né, maiores, né, ou um animal que seja o predador daquele que está vendo esse bichinho, né, então ele imita o outro, o mimetismo, ele vai imitar, ele vai parecer um outro animal. Olha lá, mais intimidadores, os predadores acabam se afastando. Tá? Então, o mimetismo é quando um animal imita o outro, parecendo ser um animal perigoso. A camuflagem, ele se camufla, ele se esconde, tá? Ele se mistura ao ambiente, certo? Dá um pause aqui que vocês copiem. E continuando aqui na página 41. Utilize as imagens abaixo como pistas para relacionar as estratégias utilizadas pelos seres vivos. Então, olha lá. Formiguinha foi lá, cortou a folhinha, tá levando para o formigueiro. Isso daqui é o quê? Fonte de alimentação para elas, tá? Então, olha lá, alimentação. Um peixe que se camufla ao ambiente parecendo uma pedra, ele está o quê? Usando uma defesa dele, né? Para que ninguém o ache, ninguém o prede. Machos brigando por uma fêmea através da reprodução, tá? Eles poderiam também estar brigando por um ambiente, tá? Que é a marcação de território aqui no caso. Mas aqui eles estão competindo por uma fêmea para reprodução. Certo, turminha? Qualquer dúvida, é só perguntar. Até a próxima. Tchau, tchau.